Bem-vindos a mais um podcast da Rede Ideal e hoje recebemos aqui nos estúdios da Rede Ideal a professora e doutora Lilian Cláudia Ulian Junqueira, que vai tratar sobre o tema comunicação de notícias difíceis, um tema muito importante. Bem-vinda, doutora Lilian, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu já colaboro nos projetos aí da Rede Ideal já há algum tempo. É um tema realmente, né, que a gente vai precisar de um tempinho para conversar. Eu trabalho, James, faz desde as minhas primeiras pesquisas, do início da minha graduação, lá em 2006, que eu me formei. Eu fui psicóloga hospitalar. Então, esse tema da morte, eu falo que eu fui escolhida. Porque quando eu fui trabalhar no hospital, eu pensei, eu vou cuidar da vida, Sim. tal como os médicos. Eu não estava esperando a morte, né? A gente vai preparado para salvar vidas. E, de repente, algumas a gente consegue, outras não. E aí vem toda a minha inquietação, né? De como que essas notícias são comunicadas ao familiar. Né? Então, desde lá, né, de quando eu fui psicóloga hospitalar, eu comecei a estudar, assim, precisa de uma maneira que as notícias sejam comunicadas, mas ela também seja um acolhimento para a família. Sim. E isso vem evoluindo também, né? Porque imagina, 20 anos atrás era de uma forma, e hoje já também a gente já deve ter atingido um patamar também até diferente, né? De se comunicar, porque era o quê? Más notícias, aí se transformou É. em notícias difíceis. Faz Isso, sentido? faz sentido. E assim, realmente, a gente pega alguns artigos científicos, está escrito comunicação de más notícias pela equipe de saúde. Uhum. Aí, quando você põe o termo mas, você já está prescrevendo que essa notícia vai ser ruim. E pode ser que ela seja um ponto de mutação na família. Dependendo do que essa família está vivendo com o seu ente querido, se é um adoecimento prolongado, às vezes também é um fim de um sofrimento para todos. Verdade. É que a nossa sociedade ela não quer assim muito lidar com dor, né? Lidar com nós estamos vivendo uma positividade tóxica Uhum. em que não falar de morte como nós estamos aqui e tentar humanizar essa morte da melhor maneira possível é um tema que as pessoas foram deixando de falar. Você me perguntou se evoluiu o tema. Eu não sei se evoluiu. Quando a gente pega as pesquisas, a gente teve um boom de publicações até 2012. Depois parou de falar de morte, más notícias. A gente veio falando de notícias difíceis. Por que notícias difíceis? Porque aí a gente tira o estigma que ela vai ser ruim. Quando que isso muda? Com o início dos cuidados, da filosofia dos cuidados paliativos. Uhum. Né? Então, isso também mudou dentro do hospital. Então, assim, eu estava no HC, né, no HC Campus aqui, Hospital das Clínicas, nosso, da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, e eu estava desenvolvendo o meu mestrado, que era justamente trabalhando a religiosidade, espiritualidade na dimensão médica, que já era um tema, assim, nossa, que difícil juntar essas dimensões com o biopsicossocial. Sim. Depois que a Organização Mundial de Saúde veio trazer que nós temos essa dimensão a ser cuidada, biopsicossocial e espiritual. Uhum. E aí eu fiz parte do início dos cuidados paliativos aqui no HC. E aí foi quando a gente começou a trabalhar essa comunicação de uma forma humanizada, de uma forma empática. Uhum. Até lá, até antes dos cuidados paliativos, isso é feito de uma maneira biomédica, Olha só. né? Até eu, né, fui borrada na minha formação como psicóloga. A psicologia, ela vem amparada no modelo biomédico, em que a gente tem que cuidar, tem que salvar, tem que curar. Não tem que. Então, o que foi mudando? Eu acho que essa desconstrução nesses 20 anos, vamos falar 2006 a 2026, Sim. o grande ganho foi em que a gente, de repente, não vai ter a cura, mas nós vamos ter cuidados e conforto, inclusive com a comunicação das notícias. E como que se comunica uma notícia difícil? Tem várias maneiras de comunicar notícias difíceis e vamos pensar assim no status dos cenários, né? Dentro do cenário hospitalar, que é onde as pessoas estão se tratando, se a gente for pensar a morte física em si, Uhum. é o médico que vai fazer esse diagnóstico, é o médico que vai fazer essa comunicação. E aí, assim, vai depender da formação dele.
A Faculdade de Medicina já vem humanizando, tem disciplinas hoje na humanização dessa comunicação, tá? Mas todos fazem? Todos foram capacitados? Às vezes é uma disciplina curtinha, de 2 meses, né, e isso entra naquele bolo, vamos dizer, do volume de pacientes. Então, o que eles me disseram na pesquisa é assim: "Nós gostaríamos de ter mais tempo com o paciente, só que nós temos muitos pacientes para atender". Então, eu acho importante trazer esse cenário do hospital, que muitas vezes não é porque o médico não quer comunicar, ele acaba sendo direto. Ele acaba trazendo: "Olha, nós fizemos tudo que foi possível pelo seu familiar, mas infelizmente ele veio a óbito". Uhum. Isso é regra? Não. Eu vou dizer que eu passei, vou trazer uma história pessoal para não expor ninguém, né. Sim. Eu passei na morte dos meus pais uma comunicação muito adequada, que foi assim, qual que é o momento adequado? Eu acho que é um momento anterior. Então, quando a pessoa já está com uma condição clínica, que ela vem mostrando que talvez ela não vai sustentar a vida, e aí você chama a família para falar: "Olha, estamos nesse ponto do tratamento, vocês querem que faça alguma intervenção a mais? Vamos manter no paliativo". E manter no paliativo não é que não tem, eu queria desmistificar isso, não é que Uhum. não tem mais nada a fazer, mas não vamos fazer nenhuma intervenção invasiva, no seu familiar, vamos dar conforto. Então esse momento anterior, você dá chance da família ir lá, se despedir, de repente falar da sua biografia, né. Então nós trabalhamos com a partida do paciente, o psicólogo ele é chamado muitas vezes depois, né, do fato. Então assim, geralmente eles dão a notícia, a comunicação da notícia difícil e já chamam o Um psicólogo psicólogo. hospitalar para acolher. E é nessa hora que nós entramos com os familiares e muitas vezes com o paciente. Uhum. A comunicação da notícia, em dados momentos, por protocolo, vamos dizer assim, Hum. é diretamente para o paciente ou é para a família? Vai depender, porque se o paciente estiver consciente, vai ser junto da família. Vai depender muito, de como que esse paciente está respondendo à consciência. Ok. Porque se ele não está consciente, se ele estiver entubado, vai ser com a família. Uhum. Agora tem um dado interessante, né, algumas famílias, elas não querem que comunique, por exemplo, para o É paciente. aí que eu ia chegar. É. É. Elas não querem que o paciente saiba, o ponto que ele está do tratamento. Uhum. E isso é ruim. Porque você não dá a chance da pessoa se haver com a finitude dela. É direito dela se haver com a finitude. É. Existe um estigma de que se eu contar para o paciente que ele tem um câncer, que ele tem uma doença, sem cura, mas que ele vai ter cuidados, ou uma ELA, né, uma doença degenerativa, ele vai ficar pior, o emocional dele vai cair, ele vai ficar pior. Mas quantos dilemas éticos a gente entra nisso? Então, ao final das contas, o médico, ele que toma a decisão ou é a família que toma a decisão? Isso, de um tempo para cá, vem sendo a verdade. Se você falar o que é melhor, a verdade é sempre melhor. A verdade vai doer? Dói, mas ela dói uma vez só, Uhum. né. Sim. Imagina se você tem uma doença aqui crescendo e você fala: "Ah, é só hematoma", né, e inclusive me aconteceu isso, né. Me recordei agora de uma paciente que ela tinha uma dor aqui no ombro, e a equipe falava: "Não", esse é um outro fato, "ela tem condições psiquiátricas, isso é uma somatização". Uhum. E essa paciente, semanalmente, ela já tinha tido um câncer de mama, e ela falava: "Eu não tô curada. Eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor no ombro". E isso foi passando, a família foi dizendo: "Não, seu câncer já curou", assim, essa negação total da realidade. Desvalidando. Isso, desvalidando e invalidando essa condição dela de dor. Quando foi fazer a tomo, ela tinha o câncer. Só que aí já bem avançado, então vamos dizer, essa paciente ficou uns 6 meses reclamando. Então eu penso que é difícil, a notícia é difícil, mas é mais difícil você não ter condição de cuidar do sofrimento. Sim, sim. Mesmo porque também, doutora, tem notícia que é difícil, que se você também está lidando com um quadro de um paciente que luta, né, que ele enfrenta, vamos dizer assim, tem casos também que ele pode vencer essa notícia difícil, né? A gente vê na mídia que há casos de reversão
também, né? Quando a pessoa também enfrenta, né? Tem cânceres que já são, vamos dizer assim, muito mais, o tratamento já é mais evoluído, né? Lógico que vai passar por um período de 1, 2 anos, talvez. A gente teve o caso do Oscar, né? O Oscar Schmidt mesmo, que teve que enfrentar um benigno, depois veio né, um câncer muito mais desafiador para ele, né? E ainda ele viveu, né? Num tempo, bastante tempo, né? Então, a notícia difícil não indica ser sentença. Isso, ela não é uma sentença de morte e nem mesmo diagnóstico. Tanto que a gente não trabalha mais no hospital com a noção de prognóstico ruim. Uhum. Olha como era o nome. Então, acho que a gente está tendo que fazer esse novo letramento das pessoas, porque a palavra ela entra como verdade. E ela não é uma verdade absoluta. Vai depender da subjetividade de como que o paciente vai fazer essa leitura. Exato. E acontece, né? Acontece Sim. muito. Eu lembrei, você falou do Oscar, e aconteceu essa semana, recentemente agora, né? Eu não acompanho muito o Big Brother, mas os meus pacientes acompanham. Sim. E eu acho importante falar dessa comunicação de notícias difíceis na mídia, né? Já que a gente está tocando nisso. Perfeito. Porque, veja bem, aconteceu lá do pai da Ana Paula falecer e eles puderam cuidar disso um pouco antes. É isso que eu acho que a sociedade não está olhando, né? Eles julgam, nossa, mas ela não vai sair do programa, ela não vai fazer o luto. Mas esse luto já é antecipatório. Ele foi comunicado. Foi um acordo dela com o pai que ela vivesse o sonho dela. Então, você vê que a notícia difícil foi tratada na família. Uhum. Eu acho que esse que é o ponto que a gente precisa avançar na sociedade, né? De que a morte, ela precisa ser cuidada, às vezes até antes. Como foi o caso do Oscar também. Ele já estava ciente do prognóstico, do que estava caminhando, mas ele decidiu viver. E o caso da Preta Gil, recente também, deve estar tendo 1 ano, quando ela recebe a notícia da recidiva do câncer, eu achei de tanta sensibilidade do pai dela, de estar junto, recebendo essa notícia juntos, e o pai fala para ela assim, minha filha, você tem o direito de escolher. É isso que é o bonito, né? Então, assim, não é a notícia difícil, porque a gente recebe notícia difícil todo dia. Mas o que nós vamos fazer para além disso? É isso que precisa ser discutido, o cuidado, né? Então, e aí a Preta Gil, ela decide, eu não vou fazer os tratamentos agressivos, porque eu sofri muito com a quimioterapia, com as cirurgias, com o isolamento social. Ela era uma pessoa muito viva. Ela falou, eu ainda quero cantar, eu quero abraçar meus filhos, eu quero estar com meu neto, eu quero poder ir na praia. E eu me lembro de uma cena que ela vai, você lembra, James? Lembro. Ela vai com toda a aparelhagem, ela estava com sonda, e ela desce num lugar, que não é um ritual, né? De renascimento. E ela vai nesse lugar que ela era muito feliz. Então, o que é o emocional? Você ficar trancado num hospital, passivamente, aguardando o tempo, ou você ativamente viver com a sua notícia difícil? Exato. É verdade. Voltando aqui à questão da comunicação, acolhimento. Então, o médico, para ficar bem claro, né? O médico comunica, o psicólogo acolhe, ainda que haja uma evolução do lado da medicina também para comunicar acolhendo, mas no final, no frigir dos ovos, vamos dizer assim na expressão, quem vai acolher é o psicólogo. O psicólogo vai ficar com essa tarefa de acompanhar a família. E acolhe ali durante e no pós também. Às vezes no anterior, né? No luto anterior. No luto, desde o diagnóstico, no luto antecipatório, no luto agudo, que é o que a gente chama ali, nesse momento da comunicação, da notícia difícil. A gente fala do luto agudo, o que se faz, né? E aí eu penso que até além do conhecimento psicológico para a sociedade. É um pré-luto ali já. Já tem. Então, no luto agudo, você vai fazer contato visual, você vai fazer presença, você vai atender às necessidades de continência dessa pessoa, de conforto, minimamente dela voltar. Porque tem vários tipos de reações ao luto. A gente não tem uma reação padrão. Algumas pessoas vão se recolher, outras vão chorar depois, algumas vão entrar em desespero. Então, assim, o que a situação presente está pedindo? Ali a gente não vai dar mais informações. Nós não vamos falar de elaboração. Isso aí é um momento posterior, né? Isso aí já seria para a gente fazer lá no Ideal Acolhe, no projeto. Então, assim, a gente precisa... É um momento de entorpecimento.
Então, muitas vezes a pessoa, ela fica assim, eu não acredito. Não, mas é isso mesmo? Não, não é verdade. Uhum. Então, ela vai precisar de um tempo, sabe? Para ela poder assimilar e deixar essa notícia chegar. Sim, Né? lidar com Então, aquela e esse falta, né? tempo no hospital, ele não... Você pode, né? Você não precisa frequentar o hospital. Se você assistir seriados que envolvem a questão médica, você vai ver que aquela correria, urgência, emergência. Então, eu não quero dizer, eu não quero que fique parecendo que é uma incapacidade. Os médicos têm essa capacidade. Uhum. Eu vivi isso na minha situação familiar, né? Que eles sentaram, eu e meu irmão no sofá, tiraram a gente da situação ali da UTI, falaram, olha, o tratamento começou aqui, tivemos essas etapas e aqui nós temos uma decisão a ser tomada. O que vocês querem fazer? Então, a gente teve tempo. Ó, daqui umas 4 horas a gente volta a conversar. Então, essa humanização que é feita, quando a gente consegue fazer ela dentro do hospital, ela favorece muito o luto para quem fica depois, para cuidar, seja o agente funerário imediato, porque ele também recebe esse impacto ali na recepção, Sim. né? Porque entre a saída do hospital, a ponte da assistente social para chegar até a funerária, ele fica solto. Muitas vezes eles vão dirigindo ali no carro. A gente sempre pede que tenha uma pessoa de apoio junto, eleger um familiar que esteja mais consciente, um pouco menos envolvido, para poder ajudar nessa condução, até que chegue na funerária, com todos os rituais de luto que são feitos, e aí, então, depois, né, vamos dizer, uma semana depois, é que ela vai precisar da rede de apoio. Não só do psicólogo, mas também, vamos dizer, às vezes ela tem alguma religião, ela tem alguma comunidade que ela participa, para a gente tirar um pouco esse lugar de que uma única pessoa vai resolver o luto. Nós precisaríamos de uma sociedade inteira sendo preparada para que esse lugar da morte fosse desmistificado como algo fim. Porque é certo, é a única certeza que a gente tem, não Sim, é? A sim. única certeza que a gente tem é a morte. Por que a gente não cuida da vida? Até lá. Esse até lá a gente não sabe quando é. Então, eu vejo a dificuldade, James, não é só dos médicos, é geral. É geral para as pessoas poderem lidar com uma vida que possa parar, pensar, e até que a morte seja assim, bom, já que eu sei que eu vou morrer um dia, eu vou cuidar desse projeto de vida. Então, eu acho que o grande tabu da morte é porque ela denuncia o que eu não estou vivendo. Sim, sim. Você Tem muita pensa disso? elaboração, né? Para a família, Então, o que para o vai ente querido que está pro ali, ente. né? Eu li um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E é impressionante esse livro também, porque trata diversos casos ali de cuidados paliativos e narra diversas histórias, e na maioria dos casos, a pessoa está sempre lembrando ali da família, no tempo que deixou de passar, né, com o filho, com a esposa, com o pai ou com a mãe. No final vem, né, esses pensamentos, né, que aí tem a ver muito com essa questão, né, vamos aproveitar a vida porque a morte é certa, é algo certo, né? E a gente estava falando até antes de iniciar o podcast que como a morte também, ela transforma para quem também fica, né? Então, acaba que vira uma estrela, mas tem uma constelação aqui, que fica toda impactada, e cada um vai reagir de um jeito com essa falta também desse ente querido, né? Então, será que a gente está falando de uma comunicação, de uma notícia realmente uma má notícia? Não, não é né? Se a gente olhar por esse lado, acaba que o legado, a história, né, vai continuar. Então, acho que como que você vai deixar esse legado para quem também vai ficar, sendo que há algo certo que vai acontecer? É tudo da forma como a gente pode explorar isso e olhar e fazer com quem também está assistindo, né, ter uma visão diferente também, né? Porque eu acredito que o podcast, ele acaba chegando de uma maneira tão difusoramente, assim, eficaz, que faz com que pessoas que estão do outro lado do Brasil, vamos dizer, do oceano, possam assistir e ressignificar também uma visão, né? Será que a notícia é uma má notícia? Né? Ou ela é mais uma notícia? Ou ela é mais uma notícia? No dia a dia a gente recebe, a gente falou disso também, né? E se a gente Tantas notícias, a né? gente está falando, né, porque o nosso foco é o cuidado ao luto,
O luto a gente pensa de pessoas que a gente perdeu, e certamente, mas é aquela história. Eu perdi, mas essa pessoa ela fica em mim. A história dela, sabe, eu escuto muito assim, não, vai passar, que é uma das coisas que a gente não deve, né, falar Uhum. nunca. Eu ia até entrar É, nesse tema, os pa erros mais os comuns, né? erros mais comuns, não, eu já vivi isso, vai passar, se acalma. Você falar para a pessoa se acalma nessa hora, né, ela tem direito de explorar as emoções dela. É, É o momento que ela vai extravasar. Se ela não for extravasar ali, ela vai extravasar quando? Né? Certamente isso vai virar sintoma depois. sim. Então, se a gente for ampliar um pouquinho, James, a questão de notícias difíceis, nós temos um hall de lutos que acontecem ao longo da vida. Só que a gente não é educado para isso, né? Então, para deixar de ser criança, nós precisamos deixar a criança morrer para ser adolescente. Então, deixa-se o corpo da criança, as atitudes de criança, para assumir uma adolescência que eu creio que é uma das fases mais enlutadas que a gente tem. Porque aí eu também não sou adulto, mas eu também não sou mais criança, fica naquela transição de buscar identidade. Depois, para deixar esse adolescente entrar no mundo adulto, poxa, entrar no mundo adulto é difícil pra caramba, Uhum. Uhum. né? Eu preciso deixar aquelas irresponsabilidades, eu preciso assumir projeto de vida. Isso tudo está acontecendo. Aí eu assumo o mundo adulto, saio da faculdade, né, que é um lugar super protegido. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar rumo na minha vida. Muitas vezes eu formo família, essa família acontece inúmeros caminhos, começa a se perder a voz, às vezes você tem um divórcio, muitas vezes você tem uma outra ruptura, né? Eu acho que notícia difícil é ruptura do fluxo. Então, um divórcio, a perda do emprego. Eu ia tocar nesse tema Perder também, né? emprego, gente, foi tão comum agora, 2, 3 anos atrás, com a nossa crise, está sendo. Não é a perda de um horizonte presumido de afeto também? Sim. Não é? Então, eu vou dizer que das perdas que a gente trata lá no grupo, a mais difícil é a perda de um filho, que está É. totalmente no contrafluxo da vida. Mas nós estamos perdendo o tempo todo e precisando ressignificar a nossa existência e caminhar sem aquela condição presumida. Uhum. Então, vamos trazer assim, que o ente querido, ele faz parte dessa condição presumida. Ah, essa é minha família. Eu estou acostumada a encontrar ela no domingo. Né? Então, aquele almoço do domingo é reservado para isso. Mas será que só o almoço do domingo? Será que a gente não tinha que começar a pensar esses vínculos de uma forma mais contínua? Uhum. É verdade, é verdade. Os vínculos vão ao mesmo tempo que vão ficando destinados a um encontro, ficam esquecidos em outros que poderiam haver e até ser mais sadios, né, no dia a dia, né, com a Uhum. família, né? E registrar mais memórias também, que é aquela história de eu cheguei agora no hospital, recebi a notícia, e aí, né? Por que eu também não participei mais na segunda? É o Dia das Mães. O Dia das Mães tem o dia, mas todo dia não poderia também eu lembrar da minha mãe, tratar minha mãe, né, Uhum. com respeito, honrá-la, cuidar dela. Eu sei que tem gente que tem problema ali, né, com a mãe, mas acaba transferindo para uma outra pessoa, aquele sentimento que tem com a mãe, uma tia, uma madrinha, né? Será que é o Dia das Mães mesmo? Ou eu deveria fazer a Semana das Mães, né? Com a minha mãe? Ou até assim, né? Será que a gente, num dia tão corrido, ninguém fica mais de 3 horas sem mexer no celular hoje? É. Será que eu não posso mandar uma mensagem? Oi, tudo bem com você? Né? Porque isso parece pouco, né? Uma ligação. Você está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu posso te ajudar essa semana? A gente não deixar para fazer isso só no final. Sim. Que é aí que eu penso que a notícia difícil fica bem pesada, É. né? Do É. jeito que as pessoas vêm vivendo hoje, assim, ai, porque eu estou na correria, essa performance, essa época de produtividade, de pressa, eu tenho percebido, talvez o maior problema que a comunicação da má notícia é não ter notícias. Uhum. Não ter notícias. Às vezes você pergunta, ai, como é que está o seu pai? Ah, eu não sei, faz 2 meses que eu não falo, que eu não visito ele. Sim. E aí, de repente, vem um luto súbito, puf, né? Um acidente. E essa notícia vai chegar e essa pessoa vai ter que se haver com a culpa. Né? Então, a culpa é um dos lugares mais difíceis de se habitar. Né? O que eu deveria ter feito, o que eu poderia ser. Então, eu acho que um ponto alto aqui da nossa comunicação, em termos, é educar, né, James? De pensar assim,
Mais do que fazer e o que não fazer, é o que eu já estou fazendo. Né? Sim. Lá no final, a gente já sabe, os profissionais de saúde vão cuidar, os psicólogos vão dar conta de dar contorno para essa dor, reintegrar a pessoa na vida, Uhum. mas é aquilo que a gente falou no nosso começo de conversa, né? Essa pessoa também precisa viver. Ela não pode ficar só olhando para o diagnóstico ruim, ela não vai ficar só olhando para aquilo que não está acontecendo. O que eu posso fazer que está no meu alcance, em termos do vínculo que me é importante? E isso pensando assim, hoje a gente já fala até uma teoria nova aí, né? Envolve um pouco o direito, faz uma interface com o direito, que é as diretrizes finais de vida. Então, assim, as pessoas pouco falam disso. Eu posso cuidar da minha morte. A Ana Cláudia Quintana, ela vai trazer lá, ela tem três ou quatro livros dessa coleção, e tem um que chama Cuidar por Toda a Vida, né? Que é um pouco o que vocês fazem aqui na Ideal, É o né? nosso propósito. É, É o nosso eu propósito. lembrei disso agora. É. Esse cuidar por toda a vida. Então, ela diz que a gente não vai cuidar da morte só quando a notícia ruim chegar, a notícia difícil. A gente pode cuidar antes, né? Pensando que a gente é um projeto de vida que está em curso, que está envelhecendo, e a gente poder pensar as diretrizes antecipadas de morte. O que é isso? A gente poder pensar assim, como eu quero que cuide do meu corpo, a destinação dos meus bens, se eu tenho algum Até bem. doar órgão, né? Que é tão Doação de importante órgãos, também. exatamente. Isso é legado, né? Eu não passei a Isso. vida em vão. Então, eu acho que o que pega é as pessoas não olharem que a sua vida tem importância. Todas as vidas têm importância. Uhum. E aí a gente pode cuidar da partida dessa vida para que ela fique um legado, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas heranças que eu deixo de memórias para quem ficou. O que eu plantei em quem ficou? E até de eu decidir a minha morte, né? Não deixar isso para os familiares depois. Nossa, o que vai fazer com o corpo? Eu imagino que vocês se deparem com isso. Todos os dias, né? Todos os dias. A família acaba decidindo, né? E às vezes vem de choque com um ente querido que estava vivo e que tinha outros pensamentos, tinha uma outra fé, queria ser cremado, mas não foi sepultado, né? Entra em choque, mas não, tem um protocolo e que a gente tem que respeitar. Acabar respeitando. Esse protocolo, ele é conversado com a família? Você sabe dizer um pouquinho dele? Sim, é conversado. É conversado com quem está mais preparado ali, né? Tem uma hierarquia também que a gente tem que seguir, né? Então, tem um cônjuge, filho mais velho, e aí vai passando, né? De Uhum. acordo com a hierarquia que está ali. E nem sempre quem tem mais hierarquia está preparado para tratar, então você tem que conversar com quem está ali na tua frente que foi destinado para falar, né? E aí pode haver desencontros, como não. Tem gente, como você falou também, prepara, deixa tudo escrito, né? Então, é o que a Ana Cláudia vai dizer, assim, porque aí você tem a autonomia da pessoa. Ó, eu quero que, Sim. desde os tratamentos, né, de quando eu recebo as notícias difíceis, eu não quero intervenção, quero ou não quero doação de órgãos. Sim. Então, assim, essa autonomia, esse protagonismo que a gente pode devolver ao paciente, vai ajudar muito no atravessamento de todo o processo. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Quanto antes a gente se antecipar, né, melhor, né, para quem pode, por exemplo, vou falar algo simples, né, um seguro de vida também, né, para você também deixar quem está ali vulnerável, né, de uma certa forma acolhido. Eu passei por isso na minha história pessoal também, então meu pai planejou um seguro de vida e acabou acolhendo a gente ali, porque quando você perde também dá um medo do que vai ser agora, né? Então, acho que se você planejar direitinho, desde um seguro de vida, como que você quer também, a urna que você quer, porque tem vontades ali, tem desejos ali pessoais, a cremação, o tipo de urna de cremação, hoje dá para destinar também plantio de uma árvore com as cinzas. Que é muito bonito, né? Assim, algumas pessoas desejam isso. Algum objeto, por exemplo, geracional, que é uma joia, né? Você pode pegar parte das cinzas também e transformar em joia. E não estou falando só de diamante, porque às vezes as pessoas podem, nossa, diamante é caro, diamante, né, vai ficar inacessível. Não, não é.
né? Pode ser um pingente também, né? E isso dá para fazer com humano, dá para fazer também com pet. Tem o luto pet, né? Que às vezes a veterinária também está comunicando a notícia difícil do pet, e a gente sabe que o pet ele entrou na nossa vida, deixou de ser de quintal e agora ele está dentro de casa também, né? O que foi uma evolução também natural, né? E a gente... É difícil também, às vezes, ouvir, ó, seu amigão de 20 anos, de 16 anos, ele vai partir. Né? Aí como é que eu vou lidar com isso? A veterinária também tem que dar essa Você vê que notícia por isso que eu estou difícil. te falando que é a sociedade em si, É a né? sociedade. Nós estamos aqui Um enquanto ecossistema, é né? um ecossistema, a gente precisa trabalhar o ecossistema de cuidar da finitude, que é o que a Ana Cláudia já dizia, e assim, nós estamos em nichos, né? Eu estou trabalhando nisso há 22 anos, né? Então, da área hospitalar, depois para o consultório, e às vezes a gente acompanha a pessoa até o velório, né? Então a gente vem percebendo trabalho de humanização no setor funerário, né? Assim como foi obrigatório lá, né? Na questão do hospital, eu vim da primeira leva, até 2005 não era obrigatório psicólogo no hospital. Até 2005. Até 2005. Olha quanta evolução. Aí veio a lei, né, de que é preciso humanizar as UTIs, as famílias, as comunicações. Então, aproveitaram um pouco aí do modo como a gente trabalha, né, do encontro. Então, eu penso que, respondendo a tua pergunta, a gente vai trabalhar como um encontro humano. E o encontro humano, ele não é exclusivo do psicólogo, embora a gente tenha uma exclusividade do trabalho psicoterapêutico de elaboração do luto, pós-morte, no consultório, Sim. ou em grupos, né? Porque a gente faz muitos grupos terapêuticos aqui em Ribeirão, a gente tem, em cada universidade, nós temos um grupo, né? Nós temos hoje um setor de luto, vamos pensar, voltado aí para a prefeitura, tentando articular com a rede, para que a gente possa acolher esses enlutados. Porque o que acontece? A pessoa tem pouca energia, né? Quando ela está de luto, ela sofre fisicamente, né, James? Então, cai uma energia, cai a memória, o cognitivo. Então, aquela pessoa vai sofrer uns sintomas físicos, que o luto não é um adoecimento. Ele é um processo natural de dor que se espera que a pessoa viva até que ela consiga se reorganizar para suas atividades de vida diária. Às vezes, tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas. Ou com um vizinho, ou com o trabalho. Voltar a trabalhar é muito importante, voltar a retomar suas atividades. Mas muitas vezes ela não consegue sozinha e ela não tem energia ou tempo. Tempo é uma coisa escassa hoje. Para ir 1 hora na psicoterapia, para ir 1 hora no grupo. E aí esse luto que está agudo, ele pode se tornar prolongado. E às vezes o julgamento também, ela está indo na psicoterapia, né? Muita gente fala, ficou louca, é a sociedade, aquela história da sociedade que não está preparada e que a gente, lá desde a escola também, que se a gente tivesse informação, gente, procurem sempre uma psicoterapia, né? Um tratamento, porque falar alivia, a gente sabe de tudo isso, né? Mas muita gente, eu estava até falando com a minha esposa ontem, não adianta você querer colocar para a pessoa uma informação esperando que ela mude, porque ela não sabe, né? Então, por que ela não sabe? Porque ela não teve alguém que a ouviu, né? Na psicoterapia, e ela ouvindo, ela transformar aquilo, ressignificar e entender que a outra não sabe, né? Então, a gente, enquanto sociedade, né, a gente tem muito a evoluir em buscar profissionais como você e todos os profissionais que estão assistindo também, né, para ressignificar visões, ressignificar falas, ressignificar os traumas, os choques, né, as nossas defesas psíquicas que a gente tem, os nossos recalques que todo mundo tem, né, e que faz com que a gente ali até atinja o nosso propósito numa variação de tempo até menor. Porque é a forma que eu estou vendo, mas é correta, né? É a forma que eu estou vendo, está me travando, né? Mas a gente sabe que cada um tem o seu tempo, né? E hoje há formas e formas de buscar a terapia em grupo. Tem redes hospitalares que eu sei que tem acompanhamentos também psicoterapêuticos em grupo. A Rede Ideal tem um projeto social Ideal Acolhe, que ocorre quinzenalmente às quintas-feiras, né? Então, para quem
quiser participar, entra no site ou no Instagram ou no Facebook, tem o link lá para você se inscrever e participar. Você já vai direto para o grupo de WhatsApp também, onde você vai ser acolhido pela equipe da doutora Lilian também. E é gratuito. É gratuito, né? Então, a gente entende que cada um tem o seu tempo. Eu não quero falar sobre isso agora, né? Tá tudo certo. Você não precisa falar. Você pode ouvir, é só ouvir, né? Acho que quando a gente ouve as histórias também, a gente aprende a conversar com a gente mesmo dentro dessa angústia que a gente está inserido, né, doutor? Total razão. Nossa, eu estava te ouvindo aqui e estava lembrando, né, que existem profissionais que entram no grupo também para aprender, para compartilhar, né? Porque não é porque é um profissional de saúde ou mesmo a veterinária que ela também não perde. Fiquei pensando aqui, né? A gente tem feito materiais, né? Cartilhas educativas, tanto para o luto pet como para as escolas, que são 2 nichos aí que a gente precisa falar da educação para a morte, né. E alguns profissionais têm entrado no grupo para aprender, para compartilhar, e o ouvir é aprender, Sim, né. Então, alguns participantes lá no Ideal Acolhe, a gente vê que muitos estão no início de câmera fechada, mas eles estão ali. é verdade. É Eu participo, é interessante. verdade. Eu Aí eles participo. escrevem no chat, né, eles escrevem no chat: "Eu ainda não consigo falar da minha dor". Aí vai 2, 3 sessões, a pessoa abre: "Hoje eu consigo falar". Uhum. E o que é mais bonito, que eu acho que é do encontro, da verdade, né, ali a gente conseguiu atingir esse lugar de que tá tudo bem dizer a verdade, tá tudo bem narrar o seu luto, tá tudo bem chorar, porque elas falam assim: "Ah, eu tô com receio, porque eu não quero dar trabalho. Uhum. Lá fora eu me sinto dando trabalho, sendo um estorvo para minha família tá caminhando, e eu ainda tô dando trabalho", mas aí a pessoa tá com 3 meses de enlutamento, ela está no trabalho de luto, então nós conseguimos criar esse espaço para que, luto logo depois do luto imediato, agudo, que ela possa trabalhar o luto dela. Uhum. Quanto peso, hein, a Não, ela pessoa tem que pedir carrega, né? licença para falar da dor dela. É, Olha que olha o ponto que a gente chegou. o ponto que nós chegamos. Então acho que no fim, acho que fica esse lugar, né, Jamie, da gente pensar a morte como parte da vida, Sim, como cotidiana e não algo que acontece só lá no fim. Porque, como eu disse, a gente tem mortes diárias, nós temos acidentes, nós sim. temos catástrofes, e é mais fácil esquecer em 2 dias e a gente cair para comportamentos assim, do falatório, da ambiguidade, de não é comigo, não é com Uhum. você hoje, né? Mas você está deixando uma oportunidade de se educar e refletir. É uma missão, né, doutora Lilian? Dar notícia difícil acaba sendo uma missão. A gente está aqui num podcast que vai acabar atingindo bastante gente, né? E a gente acaba tendo uma missão que é nobre também, né? De plantar uma semente dentro desse ecossistema que é enorme, né? É uma grande missão, É uma grande missão. É né? isso mesmo. E quais são as defesas mais comuns diante das notícias difíceis? É o que eu estava te falando, né, desse falatório, entrar para conversa, a gente vê isso até nos velórios, né, a notícia tá difícil ali, as pessoas começam a conversar de outras coisas, dar risada, O velório é um encontro, né? é um encontro também. É. Então eu percebo que para a parte profissional, assim, uma linguagem técnica, extremamente técnica, em que vai falar uma linguagem, biomédico, aquilo é distante do paciente, é distante do familiar, ele não vai entender. Uhum. Então isso traz um distanciamento, né, na comunicação. Então fica uma comunicação interdita. Eu disse, mas eu disse a notícia, mas não disse. Sim. Outro problema é plantar falsas esperanças, Uhum. né. Aí ele está melhorando. Ele está melhorando é um problema, porque pode ser que ele não vá melhorar, né. Então, tá passando um seriado agora muito interessante na Netflix, chama Doc. E e o médico lá, né, ele vem nesse lugar bem duro, rígido, de dar a notícia e sai, dá o protocolo, passa para a equipe, Uhum. bem duro, que isso traz um distanciamento afetivo. E faz parte dessa calosidade profissional que é ensinado também, ó, e ele verbaliza isso, ó, não fica muito próximo, não guarda o nome do paciente, não fica se envolvendo muito, porque isso vai te prejudicar a tomar decisões médicas. Vínculo. Vínculo.
Então, por muito tempo, essa foi a nossa educação ali, asséptica, tão quanto o hospital. Uhum. O que vem mudando, né? O que eu achei interessante no seriado é que ele sofre um acidente, o médico, e ele perde a memória por 12 anos. E aí ele quer voltar a atuar, só que ele volta com algumas modificações, ele volta querendo conversar com o paciente, conhecer a história de vida dele, os incidentes biográficos do que fez ele adoecer. E aí a equipe olha e começa a estranhar. Fala, mas não é pra você está conversando com o paciente? Você está se aproximando dele? É, porque aí ele consegue me contar melhor a história clínica dele. Então é interessante isso, sabe? Eles sabem o que não é para fazer, foram educados, é mais fácil você dar uma linguagem técnica, te protege. Uhum. Só que para onde que vão esses sintomas também no médico, né? Para onde vão, né? No caso desse doutor, ele teve que passar por uma experiência, né? Por um trauma próprio. Um trauma próprio para ressignificar, né? Nem todos acabam passando, mas que bom também que até, como a doutora disse, né? Dentro da grade dele está Dentro da grade cada vez foi mais uma... evoluindo também, né? Sim, sim, já tem na grade da medicina, já tem esse lugar da humanização da fala, do contato, e até deles lidarem com a educação para a morte, porque eles vão perder. Eles mais do que nós, né, nós vamos perder alguns entes queridos. Uhum. Eu me lembro que no hospital, eu chegava de segunda-feira, por exemplo, ou pós um feriado, assim, feriado tem muito acidente. Ó, tem 3 famílias para acolher. E eu falava: "Gente, acolher 3 famílias não é tão simples. Você sai de lá destruído. E aí você, né, bate uma água no rosto e volta atendendo o consultório, segue com a vida". Não é assim. Uhum. Não é assim, para nós também é pesado. O ano passado, James, ou há 2 anos atrás, 2 anos, eu orientei uma pesquisa sobre os rituais de luto dos profissionais de saúde. E para triste surpresa, né, a gente está vendo o que vai fazer com esse material, estou escrevendo ainda sobre ele. Muitos profissionais recebem a notícia do luto, ou até a gente no consultório, e aí 90%, um número alto, volta com a rotina. Uhum. Eles não param, raros, foi um ou outro que falou: eu desmarco meus pacientes, eu vou sentir essa dor, seja própria ou da perda de um paciente. A gente perde alguém que está dentro do nosso contexto. Você vê toda semana. Sim. Você vê aquele paciente toda semana, e aí você vai só na sua terapia individual ou nem dá tempo? Eu tenho compromisso com os demais da agenda? Não é um discurso. Não sei, me preocupa. Uhum. Você fala no tocante ao profissional. No tocante ao profissional, eu tenho que tocar a rotina. E os 10%? Né? Que você falou? Esses 10% param, eu já vi que alguns, né, o relato deles, eles vão ao velório, eles fazem um ritual, às vezes religioso próprio, seja de uma oração, seja fazer uma carta para esse paciente, seja muito comum, né? Eu já passei por isso, acolher a família que fica, partilhar de quem era esse ente querido. Então, comunica a notícia difícil, o psicólogo recebe a notícia difícil e é difícil para ele, ele não faz nada com isso? Faz, então tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. Um dilema, né? Porque assim, você tem o quem não cria vínculo e você tem também quem vai criando, né? Uhum. Até que ponto também, né? Para o próprio profissional e para a família também caminhar, vamos dizer assim, e para o profissional caminhar também, né? Que acaba atendendo dentro dos princípios ali de acolhimento, né? De acompanhamento. Até que ponto também os dois têm que se desvincular para seguir e para não desistir, né? Uma questão De um dilema sensível. sensível, né? A gente precisaria de um outro dia para falar disso. É um outro podcast isso daí, é um bom tema. É um bom tema. E quais são as contribuições científicas que ajudam na comunicação de notícias Então, difíceis? no início a gente falava do protocolo Spikes, né? Um protocolo americano, um passo a passo de comunicação, né? Então, falar, informar, dar informações, né? Escutar, estar junto, né? Seguia esse passo a passo. Só que com o tempo a gente foi
descobrindo que as reações ao luto, as notícias difíceis, elas são singulares. Então, nós vamos ter que ter uma comunicação um pouco mais próxima da filosofia dos cuidados paliativos. O que que aquela pessoa precisa, né? O que que eu posso te ajudar agora? Uhum. Que vai ser muito singular. E não seguir com um protocolo rígido. Um script, né? É um Não tem script. script, né, Não doutor? tem roteiro de cuidado. Nós vamos ter que ter lá os nossos arcabouços teóricos, né? As nossas ferramentas na caixinha. Mas qual ferramenta você vai tirar na hora? Só na É hora. um cinto de utilidades que você tem que, Você né? vai. Igual do Batman ali, você vai escolhendo, né? E esses profissionais, os psicólogos, né? Eles também têm que ter uma supervisão também para desenvolvê-los Sim, cada vez mais ali, a né? gente faz supervisão. Nós continuamos estudando. E, bom, eu ainda não saí da faculdade, né? Mas eu brinco. Sim. Eu entrei em 99 e estou até hoje, né? Estudando, fazendo pesquisas. Eu acho Uhum. que a atualização, o estudo, ele ajuda. Estar entre os pares, né? Estar entre os colegas para a gente dividir os casos. Tanto a supervisão de um superior, de um especialista é importante. Os congressos que a gente participa, tem muita troca. Mas eu acho que o fundamental é a nossa terapia pessoal. É pessoal mesmo, assim, a gente tem as teorias, mas se você não trabalhar como que o luto te atravessa, e cada tipo de luto, você não consegue, vamos dizer, regimentar forças para poder lidar com o luto que vier. É um E trabalho pessoal, é uma você pode, revisão de você vida. pode até transferir algo, né? Pode Para a transferir família, né? algo seu para a família. Eu digo, contra transferir. Porque a família também transfere, né? Para o Então, profissional. Aí você contra transfere, né? então assim, eu me lembro, assim, eu sou supervisora de estágio, né, nesses campos de estágio que envolvem adoecimento, saúde. Então, um dos primeiros trabalhos que eu faço, assim, com as minhas alunas, é um trabalho pessoal. A gente faz uma redação, assim, uma vivência pessoal, como que os lutos te atravessam e qual ainda é marcante. Para eu saber exatamente onde elas estão, e nós trabalhamos isso em roda de conversa umas 4, 5, 6 semanas, mais o suporte teórico, antes dela entrar em campo com os pacientes. É um preparo que a gente tem, além da terapia pessoal de cada uma. Então, assim, e já aconteceu, né? E eu acho isso muito legítimo do profissional falar: olha, eu não vou dar conta de atender esse caso, eu tô com a minha mãe com câncer e esse caso me invade muito. Né? Então, eu acho que aí a gente passa para uma outra pessoa da equipe que não tem uma identificação tão maciça com a história. Eu acho que essa triagem é feita ali na nossa equipe também. Nós estamos em 6, 7 hoje, todas elas há 2 anos atrás. Por isso que as pessoas às vezes querem entrar no grupo. Eu quero entrar. Não, não é vai entrando, né? Foi uma construção. Então, tem todo um preparo que a gente mantém da equipe de sustentar. E de tempos em tempos a gente para e conversa. Vamos revisar como que a gente está, vamos para que lado? Sim, sim, é. A teoria, a supervisão, a A teoria, a análise supervisão, a pessoal. análise, a É, troca, o não tempo para. inteiro, o tempo inteiro, né? E às vezes até as conversas, né? As perdas, as conversas que a gente tem em rodas, assim, às vezes você vai encontrar a família e surge essa conversa. O encontro em si, o que eu quero dizer? Ele é terapêutico. É. Não precisa ser terapeuta para fazer um encontro terapêutico. Às vezes você tem uma pessoa que é de uma determinada filosofia de vida, estuda, né, alguma religião, tem algum amparo de espiritualidade. Uma pessoa mais espiritualizada, ela consegue acolher. Sim. Né? Transmite paz, né? Transmite esse lugar do humano, que eu acho que é o que está faltando. Eu vou aproveitar esse ponto, porque a gente tem um time, né? A gente pincelou um pouco sobre os agentes, né, funerários, mas a gente tem um time muito já experiente, né, nesse assunto, tanto em Passos quanto em Ribeirão Preto, né? E esse papel, né, do agente também funerário acaba que vem de encontro muito com o papel do psicólogo. O Santiago mesmo comenta, que é o gerente das operações funerárias, tem o Flávio também, que está lá em Passos, eles comentam sempre essa questão do script, né? Não há script, não há script, né? Então, primeiro ouvir a história daquela pessoa que eu falei, que às vezes hierarquicamente está ali, e ela tem uma autoridade para estar ali, né?
às vezes abalada ou não, mas ela está ali. Ouvir essa história do ente querido vem antes de qualquer tipo de roteiro, qualquer tipo de script que você possa criar num atendimento, né? Não tem como você seguir algo no momento que alguém começa a falar da história. Às vezes era um cantor, a pessoa era não é nem falando de cantor famoso, eu estou falando de cantor da família ali, né? Ou cantor da igreja, ou ele escreveu algum livro, ou ele tem sempre uma história que vai estar ligada ali para o ritual dele acontecer, para a cerimônia dele acontecer. Então, os agentes procuram ouvir antes tudo isso, né, para até aquela dor de quem está ali na frente dele ir diluindo. Né? Eu acho que acontece muito isso também com o psicólogo. Então, tem até uma pergunta, né? Qual que deve ser a postura inicial nesse primeiro contato, né? Presente, mas não invasiva, clara, mais sensível, profissional, mais humana. A gente preza pela escuta. Chegou um familiar, sentou na sua frente, escute. Não tem roteiro. Não tem script, né? E eles também têm que ser preparados, né? Psicologicamente. A gente tem trabalhos internos que até a Denise do RH faz com muito êxito, que a gente convida psicólogos também para falar com a equipe do velório, a Juliana está lá no velório também, com um time muito competente, né? O time do velório acaba tendo que, por vezes, dar voz para a família que não quer falar. E assim, é impressionante, porque o time do velório começa a falar, sempre tem um que vai levantar a mão e falar, eu também gostaria de falar. Então, ele acaba estimulando a coragem em alguém que não tinha, num momento tão sensível, para dar ali um relato, obviamente, né? Um relato pessoal e também ali de uma maneira que crie um acolhimento para quem está naquela sala velatória fazendo a despedida. E a gente não está acostumado, a gente não planeja a despedida. E a gente falou isso, né? Mas a gente também não está acostumado a lidar com isso. Então a gente tem um eco-crematório, por exemplo, que também é um time. Né? Olha quanto, né, no ecossistema está inserido. Ao contrário da sociedade, desse ecossistema que não está preparado, o nosso ecossistema está devidamente preparado. E a gente quer sempre entregar mais. A gente sempre nota que faltou falar isso, faltou falar aquilo. Acho que na hora que você falou a palavra tal, não foi no timbre, não foi no tom adequado, e não porque você quis falar assim, mas é porque a família interpretou assim, porque a gente recebe o feedback. E lá no ecocrematório, doutora, também é um espaço também que acontece muito, o que acontece com as psicólogas, com os psicólogos, que está todo mundo sentado, né? E imagina uma cena que acontece muito em filmes, né? Onde tem alguém que está num púlpito, né? Falando, geralmente em filme é um pastor ou autoridade eclesiástica, né? Pode ser de diversas denominações aí, né? Mas no nosso caso, a gente tem um cerimonialista ali que está falando, né? E acolhendo também, devidamente. Às vezes vai a Juliana, às vezes vai o Roger, que fala, às vezes a família contrata alguém, ou às vezes alguém da família que fale bem e que tenha o equilíbrio emocional para falar, fala também. E todo mundo que está ali é acolhido, e é uma cerimônia também, a do ecocrematório, do velório, são cerimônias nobres de missões que você está comandando a passagem de alguém. E a gente não dá esse valor. A gente dá um valor para um casamento, a gente dá valor para uma festa de 15 anos, a gente dá valor para um aniversário, né? Mas na cerimônia de despedida a gente deveria ter outro olhar. Porque tem gente muito preparado, desde o antes, o durante, o depois, para fazer com que tudo isso ocorra, né? E que o legado daquela pessoa permaneça. E é nesse sentido também que a Rede Ideal prepara os seus colaboradores para entregar o melhor de si. Né? É uma missão, né? Eu entendo que também que a doutora também tem uma missão muito, muito nobre. Eu acompanho também a doutora, o Instagram também da doutora Lilian. É uma missão
muito nobre, que é de criar esses multiplicadores que estão muito próximos de uma quase atuação, não tem essa autoridade, mas é quase uma atuação eclesiástica mesmo, né? Porque você tem lá na igreja o diácono, por exemplo, né? Que não é padre, mas ele também tem ali uma atuação muito importante, né? E não quero tirar a autoridade deles, mas no final das contas tem uma autoridade muito próxima de você transmitir a paz. Sim. Não, eu estava te ouvindo, Faz James, sentido? muito. A hora que eu estava te ouvindo, a gente precisa tirar os nossos cargos, eu acho que falando em sociedade, Crachá, gravata. crachá, papel, é óbvio que nós somos pessoas especializadas, você se especializou também na psicanálise, Uhum, outros em outras áreas, você tem especialidade no marketing, eu tem, na minha área. sim. Isso nos ajuda, mas isso é técnico. É, Né? é, Então, quando a gente olha para as pessoas que também são técnicas, né? O pessoal da pastoral, eles estudaram muito, muitos isso. fizeram teologia. Eu me lembrei agora do pessoal das capelanias. Capelania também. Eu participei desse início, né? Conheci de várias vertentes. Então, independente do credo da pessoa, eles são chamados, né? Para conversar com os pacientes. Então, muitas vezes eles preferem o capelão. Exato. Então, assim, a gente não tem que negar isso, a gente não está num lugar, nós precisamos entrar já numa horizontalidade do cuidado. Obviamente que vão ter as especialidades para cada um de nós fazermos, mas pensando no ecossistema, todo ser humano, a palavra ser humano, ele foi desumanizado, mas nós temos uma capacidade de cuidado, nós somos seres de cuidado. Nós Sim. somos seres para cuidar da vida. E cuidar da morte, como você colocou, por que não? A gente faz tantas cerimônias, né, para a chegada de uma criança nesse mundo, né? Desde chá Chá revelação, revelação, é verdade, é depois novo tem, isso. né, mêsversário, aniversário do mês a mês, são tantas Open celebrações. house, né? Comprei um É, apartamento novo. exatamente. E a gente deixa de celebrar a morte, na nossa cultura é um pouco assim, a cultura do descarte, né? Não tem mais, por estarmos muito envoltos do capitalismo, é como se essa pessoa, assim como o envelhecimento, né? Ninguém quer falar dos idosos, mas nós temos que pensar assim, desde já, como que eu estou envelhecendo? Estou envelhecendo com qualidade de vida? Uhum. Eu estou funcional, né? Porque também se estiver envelhecendo mal, não ajuda. Mas o fato é que a gente fica esperando essa morte só lá no final e ela deveria ser celebrada tal como a biografia dessa pessoa, que só se completa nesse dia. Então, aquela criança que nasceu, que foi tão celebrada, que é o que vocês vão fazer lá no ecocrematório, é poder trazer um pouco da história de vida dessa Isso, pessoa. isso. Essa pessoa tem valor dentro do sistema. Ela existe, ela compôs, ela somou, ela transforma vidas. Verdade, Então, eu acho que é verdade. esse olhar que a gente precisa começar a recuperar de que o cuidado ele precisa estar na horizontalidade da sociedade. É, Não é só, ai, joga para cá, joga para lá, chama o especialista, né? É possível, estaremos aí trabalhando em nossa missão, mas tem tantas outras pessoas trabalhando em autoconhecimento, em busca de sentido de vida. uhum. Então, gostaria de deixar essa mensagem, né? Que, independente das notícias difíceis que são todos os dias, que a gente se prepare para trabalhar sentido de vida todos os dias, porque eu não sei que dia que nós vamos embora. Perfeito, perfeito. Você já até fez o Hum. encerramento, né? Obrigado pela presença, pelas contribuições também. Acho que foi uma conversa muito rica. Ficam temas aí, né? Até pendentes para a gente falar um pouco mais aí, a se aprofundar um pouco mais para as próximas vezes. A gente tem feito diversos podcasts com profissionais incríveis, né? Não foi diferente contigo também, então só tenho que te agradecer. Lembrando que até a Rede Ideal tem o projeto social Ideal Idade, a gente está falando dos idosos aqui, Uhum. são encontros mensais que ocorrem. Ah, mas eu preciso ter o plano da Rede Ideal. Não, você não precisa ter o plano da Rede Ideal, você pode ligar na Rede Ideal, entra na rede social, entra no site, façam uso, né? Em Ribeirão Preto. Se você é de Passos também, liga para a gente, né? Tem Ideal Idade, tem o Projeto Ideal Acolhe, que ocorre quinzenalmente, né? Às quintas-feiras,
É um encontro incrível. Eu mesmo já participei de alguns também. Já falei, dei depoimentos também, porque eu também já passei por perdas, né? Somos seres humanos, né, doutora, também. E foi incrível aliviar também a minha dor. Então, só tenho que te agradecer, doutora Lilian, por todo o conteúdo, toda a colaboração aqui nesse podcast sobre como a gente transmite, como a gente dá, né, essa notícia difícil. Obrigado. Eu que agradeço e deixo lá também, né, o contato. Nós temos dentro da Rede Ideal, tem um link para uma cartilha de cuidado que nós elaboramos, né, gratuito, o pessoal pode acessar e acompanhar, participe do grupo. Eu acho que independente de você estar de luto imediato, é uma forma de você fazer a sua educação para o luto e para a vida. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.